Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Igreja Santa do Senhor, graças a Deus, vamos consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas, vamos consagrar ao Senhor essa sexta-feira, meia-noite 15, para a glória de Deus, estamos aqui na madrugada para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma palavra poderosa do coração de Deus, para iniciarmos mais um dia, amém? Mais um dia na presença do Senhor. A palavra de Deus hoje fala sobre a luta para viver o reino de Deus. Esse é um dia como todos os outros, mas hoje especificamente o Senhor traz uma palavra de direção, digamos assim, que é a direção para você lutar e você viver o reino de Deus. Nós estamos saindo de um tempo, entrando em um tempo que se canta muito a respeito do reino de Deus, né? Venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. As pessoas têm pedido bastante para que o reino de Deus venha, né? Louvamos muito aquele louvor do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E outros louvores também de cultura do céu, que se fala muito a respeito da vinda do reino de Deus. E as pessoas imaginam assim que o reino de Deus ele vai vir assim, uau, chegou o reino de Deus, agora eu vou viver o reino de Deus. E não sabendo que esse reino ele já está no meio de nós. E o que Deus ele requer de nós é que nós vivemos mediante esse reino. Lucas 17. Vamos para o texto? Texto bíblico? Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior, assim, não vem de uma forma que você vai ver, porque é isso que as pessoas estão esperando. E até a igreja. Muitas pessoas da igreja que se diz corpo de Cristo está esperando a vinda do reino de Deus. Sabe, Israel está lá esperando o nascimento do Messias. Jesus já nasceu, Jesus morreu por nós, que é a nossa base da nossa fé, ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita do Pai, vai voltar para nos buscar. Nós estamos há milhares de anos à frente e eles estão lá esperando o nascimento do Messias, que, segundo alguns estudiosos, e eles serão enganados pelo anticristo por causa dessa espera. Adoraram a besta, achando que é o Messias. E quantos da igreja do Senhor está esperando a vinda do reino? O reino de Deus, esperando que esse reino chegue. E aí Jesus responde: o reino de Deus não vem com aparência exterior, com aparência que vocês verão. Vocês não vão ver o reino de Deus. Vocês vão viver o reino de Deus. Nem dirão, eis-o aqui ou eles ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós, entre vós, no meio de vocês. Ele está aqui já. O reino de Deus já chegou. E disse aos discípulos: dias virão em que desejarão ver um dos filhos do homem e não os verei. Aqui já fala do arrebatamento, né? E dirão-vos-ei eles aqui ou eis ali, e não o vereis e nem os sigais. Ou seja, vai ter momentos que as pessoas vão procurar pela igreja e não vai encontrar. E vão dizer assim: mas espera aí, e o reino nem chegou? E a igreja foi arrebatada? Como foi esse negócio que a igreja já foi embora? Eu estava esperando a manifestação do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não é um reino de aparência. O reino de Deus não é um reino físico, é um estado de espírito que usufruímos desse reino. Quando nós estamos sentindo alguma dor física e precisamos tomar uma medicação, um analgésico, um antibiótico, uma coisa assim, para combater aquilo, nós ingerimos aquela substância, não vendo o que a compõe, mas cremos no efeito dela e esperamos o resultado desse efeito e, de fato, ele acontece.
eu tenho alergia a dipirona injetável, eu tomo, eu passo mal, e todas as vezes que eu necessito tomar, eu fico no meu psicológico dizendo, não vou passar mal, vai ficar tudo bem, vai curar só a dor que eu tô sentindo e tal. Mas é uma coisa imediata, não vai 20 minutos. Eu começo a ter crises fortíssimas, porque aquilo começa a ter o efeito de dentro para fora. E o reino de Deus é algo que está dentro e precisa ser vivido. E uma vez que você vive, ele sai de dentro de você, de nós, para fora. Por isso o Senhor, ele fala conosco nesse dia de hoje, lute para você viver o meu reino. Lute. Se esforce para você viver o meu reino. Mas o que é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? De que forma é o reino de Deus? Como que você é filho de um rei? Quando fala de reino, fala de reinado. Reino fala de rei. Você faz parte de um reino. Nós fazemos parte de um reino onde todo o governo desse reino é determinado por um rei. O rei Jesus. As leis é regida por esse rei. E nós não somos súditos desse rei. Nós somos príncipes e princesas do Senhor. É como se você tivesse uma casa e você estivesse vivendo na rua. Nós fazíamos trabalhos de rua. E eu lembro bem que uma certa feita, chegamos no centro comercial aqui da cidade de Itabuna, encontramos um rapaz. E quando encontrei aquele rapaz, eu falei, ué, o que você está fazendo aqui? Porque nós fazemos um trabalho nos lares, em um dos bairros aqui da cidade. E lá, em um desses lares, era na casa dele, da família dele, que nós fazíamos trabalhos evangelísticos lá. E de consolidação. E quando eu cheguei na rua, que eu encontrei aquele rapaz na sarjeta, debaixo de uma marquise, enrolado com a coberta, com um vaso de carote do lado, e junto com todas aquelas pessoas que estavam usando entorpecente e outros que não tinha realmente para onde ir, aquilo me espantou. Como que você está aqui se você tem uma casa, se você tem uma família? Então, quando se fala do reino de Deus, é semelhante a isso. É você ser um príncipe, uma princesa do Senhor e escolher abrir mão do reino, de viver o reino, de estar no reino para viver uma vida dissoluta. Por isso o Senhor diz para você nesse dia de hoje, se esforce, lute para você viver o reino de Deus. Lute. Mateus 6,33, eu vou falar alguns trechos em que o Senhor ministrou muito no meu coração para esse dia de hoje. Fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a justiça. E tudo que nós precisarmos, o próprio rei, dono desse reino, vai prover. Porque o reino que esse povo estava procurando aqui era o reino físico. Eles estavam procurando um rei como Davi. Eles estavam procurando um rei que fosse lutar pela causa da igreja, do povo. Um reino visível, palpável. Um reino que eles pudessem se alinhar. Um reino que mexesse com a política, com isso, com aquilo. E o reino de Deus não era assim. O reino que o Senhor estava falando não era desse. E é isso que o Senhor está falando conosco nesse dia de hoje. O reino de Deus. O que é o reino de Deus? E quantas pessoas não têm usufruído desse reino? O reino de Deus, que as perguntas dos fariseus ao Senhor Jesus mostrava o quanto eles esperavam por um reino messiânico cheio de esplendor e glória visível. Tem muitas pessoas ainda dentro das igrejas esperando um reino esplendoroso, aquela coisa, e não é assim. Eles aguardavam por um reino terreno semelhante a muitos da época, semelhante ao reino de Davi. Era assim que eles esperavam, que era conhecido pela ostentação dos seus monarcas e pela forma como dominava os povos. Porém, o reino instaurado pelo Messias, por ser espiritual, seria estabelecido no lugar mais importante para o Altíssimo. Aonde é que o reino de Deus foi instalado e instaurado?
na alma do homem. Assim, quando permitimos que o reino de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, entre na nossa vida, ele passa a reinar dentro de nós por meio da sua palavra e da sua justiça. E quando se fala de religiosidade, os religiosos tinham o reino mais glorioso diante deles, vindo do próprio Salvador, mas eles não puderam entender isso. E quantas pessoas estão assim? Na mesma condição dos fariseus. O reino está entre nós, o reino está dentro de nós, mas muitos não conseguem usufruir, porque ainda está esperando um reino físico. E não é assim, queridos. O reino de Deus está entre nós. Só que ele só pode se manifestar a partir do momento que nós dermos espaço para o rei governar. Você precisa dar espaço para que o rei governe o reino dele dentro de você e assim você possa usufruir dos benefícios do reino de Deus. Então, o primeiro ponto para que o reino de Deus venha aflorar aonde nós estamos é buscar o reino dele e a justiça. Isso é o que o Senhor fala. Mateus 6:33. Busque primeiro o reino de Deus. Mas qual que é a base do reino de Deus? Nós vamos saber. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam da força se apropriam, se apoderam dele. Mas essa força é porfiar um contra o outro? Não. Essa força que o Senhor fala, desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força. E aqueles que usam dessa força se apoderam, possuidores desse reino. E como que eu vou me apoderar? Que força é que Deus está falando? É a força para atrair a glória de Deus em seu favor. E isso não é méritos humanos. Isso é dom de Deus para as nossas vidas. E hoje é um dia muito lindo. É uma sexta-feira lindíssima, abençoadíssima de Deus para você. Porque Ele está te dando aqui diretrizes para você seguir. E você ser bem-sucedido em tudo que você for fazer na sua vida. É tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. Então, por isso o Senhor está dizendo, lute, se esforce para viver o reino. E para viver do reino de Deus. Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é isso, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é de dentro para fora. Eu tenho que deixar o Senhor agir. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou viver esse reino? Aqui está uma chave maravilhosa que eu quero que você guarde no seu coração. Muito simples. Mateus 6:12, 10. Oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, como que eu vou viver o reino de Deus? Permitindo que a vontade do Senhor seja feita na minha vida, como é lá no céu. Como é que eu faço isso, pastora? Parece complicado esse negócio. Entregando de volta nas mãos daquele que te deu livre-arbítrio, entregando de volta a Ele. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. A vida que eu vivo hoje nesta carne, eu vivo-a para o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita do Pai. Jesus, ele veio aqui à terra e ele veio nos dar uma lição de como é o reino do Pai e como é possível viver o reino do Pai. Os fariseus estavam ali interrogando Jesus, nos interrogando e falando, e o reino de Deus? Quando é que a gente vai ver esse reino? Como que é esse reino? Quando é que ele vai chegar? Ele já chegou. Ele está aqui. Como que eu posso usufruir? Abrindo mão, querido, de quem você é, do que você gosta, do que você acha que é certo e deixando o Senhor te guiar. É aprendendo a deixar o Senhor te guiar. Estamos no mês 9
já, desde fevereiro, mês 2, que nós estamos sendo guiados aqui pelo Espírito Santo de Deus. Não é a nossa vontade, é a vontade do Todo-Poderoso. Sabe esse negócio de, não estou com vontade de ir para o culto hoje. Ei, isso não faz parte do reino. Não estou com vontade de participar desse negócio. Isso faz parte do reino? Eu não senti no meu coração que eu devo perdoar essa pessoa. Você não faz parte do reino de Deus. Isso não faz parte. Eu não sinto que eu devo estar neste lugar. Tu não tem que sentir nada, quem tem que sentir é o Espírito Santo de Deus. Esse negócio do sentir no coração, enganoso é o coração do homem. Você leu a Bíblia, você sabe, porque o Espírito Santo de Deus fala que, da justiça, você sabe que tem que ser feito, porque a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Isso é muito sério. Aquele que sabe fazer o bem, fazer o certo e não faz, comete pecado. Você sabe, pela justiça você sabe. Não precisa nem do Espírito Santo falar, mas pela justiça de Deus, você já sabe. E cadê o esforço? Cadê a luta para você ver esse reino? Cadê? Jesus nos deu um show do que é lutar pelo reino. Ele chegou no Getsêmani, acabado, destruído, homem, chorando e chorando muito. E dizendo, Pai, se necessário, passa de mim o cálice, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Vai ter momentos que você vai ter que lutar para você viver o reino de Deus. Senão você não vive. E vai ficar com a cara para cima, parecendo um fariseu, procurando o reino de Deus. Mas a palavra diz que o reino de Deus vai vir. Então vamos cantar Pai Nosso. Pai Nosso no céu. Fica aí cantando essas coisas e o reino aqui. E aí, eu quero, mas tem que manifestar. Venha o teu reino. Como que o reino vai vir se você não dá lugar? Como que você vai viver o reino se você não dá lugar? Aí o reino vai vir, como já veio, já se instaurou na vida de muitos, e você está lá cantando. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja aqui na terra como é no céu. Aí o Senhor, bom, é assim? Então tá. Então ele deixa uma situação acontecer. E aí para você provar o reino chegou. Você pediu meu reino, não foi? Meu reino chegou para você. O meu reino tá aí dentro de você, no meio de você. Aí você toma a decisão errada. Aí depois vem de novo com a cara para cima. Pai Nosso. E começa a cantar. E começa a orar, e começa a falar com Deus. E o reino tá aí. E você não vive como reino. Tá igual aquele rapaz que eu falei aqui no início. Tendo um reino e vindo como mendigo. Você faz parte de um reino, mas vive como um mendigo. Não usufrui de nada disso. E o Senhor chama a nossa atenção nesse dia de hoje. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Para o reino de Deus ser instaurado, você tem que abrir mão da sua vontade. Você precisa abrir mão da sua vontade. Essas frescurite aguda não faz parte de quem tem o reino de Deus, de quem quer viver o reino de Deus. Essa alma doente, ridícula, não faz parte de quem quer viver o reino de Deus. Esses achismo não faz parte de quem quer viver, usufruir do reino de Deus. Porque essas coisas são bagagem que impede você de estar no reino, usufruir do reino e ser levado eternamente com o reino de Deus. Porque o reino de Deus será tirado daqui. E todos aqueles que vivem o reino de Deus serão transladados daqui para a glória, juntamente com o reino. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas 17, 23, 22. Aí os discípulos, depois disso, que Jesus traz a explicação do reino para os fariseus, o discípulo diz ao Senhor, dias virão, e disse aos discípulos, Jesus diz aos discípulos, dias virão, em que desejarão ver um dos filhos do homem, um dos filhos de Deus, um dos filhos de Deus, dos filhos do rei. Dias virão, em que vocês desejarão ver um dos filhos do homem, o filho do homem, Jesus, Deus. Vai chegar um dia, Jesus falando, que vocês que estão aqui pedindo que venha o reino, que faça a vontade,
Vocês pediu. O reino veio, o reino se foi tirado juntamente com aqueles que vivenciaram o reino. E vai chegar um dia que vocês vão querer ver um dos filhos do homem, um dos filhos de Deus, um dos filhos de Jesus, e vocês não verão. E aí vocês vão dizer, tá ali. Aí corre pra lá, não tá. Mas tá aqui. Não tá. Por quê? Vamos seguir eles. Seguir quem? Não tem mais quem seguir. Porque assim como o relâmpago faísca desde da parte do céu, resplandece na outra parte, assim também o Filho do Homem no seu dia. Que dia é esse? O dia que ele vai tirar o seu reino. Porque ele vem instaurar o seu reino aqui na terra. Jesus veio estabelecer o reino dele aqui na terra. Olha, irmão, você gostaria de viver em um reino guiado por um único rei e onde as leis todas são vividas e respeitadas e não sei o quê, e um paraíso. A gente já está nele. Só que ele não faz parte desse mundo. Esse reino está aqui, dentro de nós. É possível viver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, querido, não é comida, não é bebida, é justiça, paz, amor. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, alegria, paz, amor no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Desde os dias de João Batista, que o reino de Deus é tomado à força. Então quer dizer que João Batista viveu o reino de Deus. Mas ele se esforçou. Ele se esforçou para viver o reino de Deus. A Bíblia está cheia de orientações gloriosas. Mas o povo parece que está cego. Estão como os judeus esperando o nascimento de um Messias. Esperando uma coisa, uau, para provar que o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está chegando o dia do Senhor. Isso sim. Mas o reino já está entre nós. O reino já está entre nós. Porém, o reino é para aqueles que abrem mão da sua vontade. O reino de Deus só é possível àqueles que abrem mão da sua vontade. Oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Não é que ele vai vir trazer uma paz aqui e a terra vai ser igual no céu, não. Ele veio, o reino veio, se estabeleceu na terra, já se estabeleceu, instaurou-se no coração do homem, e ele só é possível de ser vivido no dia que o homem deixa a sua própria vontade para viver a vontade do Senhor. E aí a manifestação do reino de Deus vem. Assim na terra, essa é a terra. Nós somos pó. Essa é a terra, como ela no céu. Pai, se necessário, passa de mim o cálice, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Então o Senhor diz para você, se controle, perdoe, ame, a cada dia mais, lute para você viver o reino de Deus. Lute. Lutar quer dizer que você tem um inimigo. Você tem um inimigo que está fazendo de tudo para você não usufruir do reino de Deus. E o reino de Deus não vem com aparência exterior, pois o reino de Deus já está dentro de vós e entre nós. Lute para você viver esse reino neste dia de hoje, um dia de cada vez. Amém? Hoje é dia de você fazer definições para você viver o reino de Deus. Tudo que você for fazer nessa sexta-feira, consulte o Espírito Santo e pergunte, está dentro dos parâmetros do reino?